Coloca, por favor, a imagem aqui. Aqui vocês conhecem a Flor de Lis, deputada federal. Se eu não me engano, a mais votada lá do Rio de Janeiro, né? Se eu não me engano, a mais votada do Rio de Janeiro. E ao lado o Anderson do Carmo, que é o marido da deputada Flor de Lis. Percival. Ontem, inclusive, eu fiz uma publicação no Instagram sobre esse caso. Tá a maior polêmica, porque, afinal de contas, os dois filhos do casal, um deles o filho biológico da Flor de Lis e o outro um filho adotivo, eles eram 55 filhos, são 55 filhos. 2 estão presos, suspeitos de terem matado o Anderson do Carmo. Vem pra mim, por favor. Essa conversinha pra boi dormir, que os bandidos chegaram, disparando, assaltaram na porta da casa, isso é balela, tá, gente? Isso é uma conversa fiada, isso daí você já pode descartar. A polícia do Rio de Janeiro já sabe que Anderson era carta marcada. E a polícia também já imagina, pelas informações que se tem até o momento, que o marido da Flor de Lis foi executado porque estaria traindo a mulher. Isso incomodou os 2 filhos, o biológico dela e o adotivo dele e dela, e aí os filhos tomam a frente do negócio e matam o pai. Mas a polícia do Rio de Janeiro está investigando com todo rigor. A polícia do Rio de Janeiro quer saber, realmente foram só os 2 filhos os responsáveis pelo assassinato de Anderson do Carmo? Ou existe mais alguém por detrás dessa história macabra? Minha gente amiga, preste atenção. O marido dessa deputada federal tomou 30 tiros. 30 tiros. Vem pra mim, por favor. Boa parte desses tiros na região pélvica. O que isso significa? Geralmente, quando isso acontece, um crime contra uma pessoa que teria cometido, por exemplo, um abuso sexual, talvez? Exatamente, um recado. Como o marido dela é acusado de traição, então ele foi alvejado, a maioria dos 30 tiros na região pélvica, que é onde fica o órgão sexual. Então foi um recado direto. Você fez isso, está sendo punido por isso. Aí é o seguinte, a polícia pede então para que a deputada do Rio de Janeiro informe imediatamente o paradeiro do celular do marido. E tá certo a delegada Bárbara Lomba. Ora, você tem o teu marido que foi executado, você aparece pedindo justiça, essa é uma imagem de agora há pouco da deputada Flor de Lis. Dá a imagem, por favor, abre o áudio. Eu já vou com o Hernani para o Rio de Janeiro. Aí está a deputada, acaba de sair da Delegacia de Homicídios do Rio. A senhora veio na condição de testemunha. A senhora foi convocada pela polícia. Repara a pergunta do jornalista. A senhora veio na condição de testemunha. Prestou atenção na pergunta do colega? Sim. Abre o áudio, abre o áudio. Por que a senhora estava na casa da senhora? Tinha... Por que a senhora veio? Eu vi meu filho. A senhora veio ver seu filho, como é que ele tá? Como é que o Flávio? Não vi. Entregou o celular? Entregou o celular. Calma aí, gente. Eu quero justiça pela morte do meu marido, seja quem for, eu quero justiça. Vem para mim, por favor. Deputada, a senhora precisa já ir se acostumando que esses 2 filhos que a senhora tem, um deles, por sinal, o rapaz biológico da senhora, o outro adotivo, eles já eram procurados pela polícia. Um deles por violência doméstica, o Hernani me corrija se eu estiver errado. Um deles por violência doméstica, outro por tráfico de drogas. A senhora tem que explicar, como parlamentar que é, por que não entregou seus filhos se havia mandado de prisão contra eles. Concorda comigo? Que ela deveria dar o exemplo? Exatamente. E cortar na própria carne, se necessário? Tanto que os 2 acabaram sendo presos na hora do enterro do marido. E a situação dela está delicada, até porque a polícia foi na casa desse Flávio, o filho biológico, e sabe o que encontrou lá, Albate? A arma do crime. Dentro da casa dela? Da casa dele. Da casa dele, Dele, do do filho. Flávio, a pistola 9mm, que a delegada diz, é a arma do crime, fizemos a prova balística, é a arma usada no crime. E a deputada também precisa se acostumar, viu, deputada Flor de Lis, com uma outra condição já investigada pela polícia, de que há uma câmera de segurança que grava com riqueza de detalhes. A delegada, inclusive, descreve assim:
A câmera de segurança é excelente, é ótima a imagem. É ótima a imagem. Porque mostra em detalhes o que a gente acredita ser os assassinos do caso, os 2 filhos do casal. Mas, como perguntar não ofende, mas, como Cidade Alerta vai ao fundo em todas as investigações, uma mulher que estaria sendo traída pelo marido. E a pergunta faz a polícia faz uma pergunta básica. Delegada, a gente lamenta muito pelo que aconteceu com a senhora, pelo drama que a senhora está enfrentando, mas cadê o celular do seu marido, uma vez que não houve o roubo seguido de morte, não foi latrocínio? Onde é que está o celular do seu marido? A deputada Flor de Lis demora, titubeia. Não entrega o celular para a polícia. Bate, ela não entregou porque ela não queria entregar? Não sei dizer para vocês, não sei dizer. O fato é que houve uma demora. Aí o que o delegado faz? Com toda certeza, aliás, como fez no caso do Neymar também. Que história é essa dessa menina, dessa Nájila, não querer entregar celular, não querer entregar tablet? Tem que entregar, a polícia está pedindo entrega. Aí demorou para a delegada pedir para o juiz determinar a busca e apreensão. Aí já era tarde. E agora a delegada Bárbara Lomba faz um golaço, fala para o juiz: senhor juiz, me autoriza a tomar à força o celular desse homem? O juiz autoriza e eles entraram na casa hoje da deputada. Não é isso, ô Hernani? Conta tudo pra gente porque é o que eu estou dizendo. A deputada não se manifestou. A gente respeita o luto que ela está vivendo, mas é uma mulher, né, no alvo da política brasileira, uma das deputadas mais votadas não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil, que precisa se manifestar rápido, deputada. Porque na rede social é impressionante o questionamento. Se ela estava sendo traída, se foi um crime motivado por traição, a deputada sabia que o marido estava para ser morto pelos próprios filhos? É uma pergunta que está sendo feita na internet, não é uma afirmação. Até porque, de coração, um casal com 55 filhos, eu espero que essa deputada realmente tenha sido pega de surpresa e não tenha sido conivente com a ação dos filhos. Porque não adianta fazer justiça com as próprias mãos. Matar o próprio pai sem ter nem sequer uma prova do que estava acontecendo, e mesmo se tivesse uma prova de traição, você vai sujar sua mão de sangue com o próprio pai. Um deles, um pai de consideração, e o outro, menino adotivo, que é mais filho ainda, que não é do teu sangue, mas você escolheu para amar, que você escolheu para ter no seu coração. A deputada precisa se manifestar urgente para o povo brasileiro e principalmente para as pessoas que a elegeram. Coloca ela de novo na delegacia, por favor. Olha aí, deputada. Como é que a senhora soube da arma que estava na sua casa? Esse comportamento da senhora, olha só. Peraí, volta. Volta um pouquinho. Solta de novo, por favor. Como é que a senhora soube da arma que estava na sua casa? Parou, Percival. Não estava na casa dele, não. É na casa dela. A arma estava na casa dela, não é isso, Hernani? Absurdo. Exatamente. No quarto do Flávio, na casa da mãe. Então, no quarto do filho, em cima de um armário, mas na casa da mãe. Ou seja, na casa da deputada e também da vítima, do marido da parlamentar que foi assassinado. Quando os policiais entraram na casa, o objetivo inicial, Bate, era recolher os telefones celulares de todas as pessoas que vivem ali, principalmente porque procuravam o telefone da vítima. Só que, com essa ordem da Justiça de busca e apreensão, os agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói acabaram localizando a arma. E a delegada Bárbara Lomba garante que a pistola é a arma do crime. Por quê? Assim que o equipamento foi retirado do armário, de cima do armário do Flávio, no quarto do Flávio, ele foi levado para a Delegacia de Homicídios em Niterói, onde há um equipamento russo. A perícia na arma foi feita com esse equipamento de alta tecnologia. Só existem 2 no Brasil, um na Delegacia de Homicídios de Niterói e outro na Polícia Federal em Brasília. Com esse equipamento sendo utilizado, a perícia chegou a uma conclusão: é a arma do crime. Mesmo assim, por uma questão de prudência exagerada até, os policiais mandaram essa arma para o Instituto de Criminalística
Criminalística Carlos Éboli, onde uma nova perícia será realizada apenas para tirar aquela chamada prova dos 9. De qualquer maneira, a delegada já cravou, é a arma do crime, portanto, a pistola que matou o marido da deputada estava em cima do armário, no quarto do filho, na residência do casal. Bate. Vem para mim, por favor, deputada. Deixa eu falar um negócio para a senhora, deputada, com todo o respeito que eu devo ter como parlamentar. Seus 2 filhos presos, suspeitos de ter matado seu marido, deputada. 2 filhos. 2 filhos, deputada. E a senhora vai levar cobertorzinho para eles, deputada? A arma que matou o seu marido, segundo a polícia aí do seu estado, do estado que a senhora representa nacionalmente, é categórica. A arma que matou o marido da senhora estava em cima do armário na casa onde a senhora dorme. Deputada, os seus 2 filhos que estão detidos já tinham mandado de prisão nas costas por tráfico de drogas, suspeita de tráfico de drogas e suspeita de violência doméstica. A senhora precisa se manifestar, deputada, e o programa está aberto. Ô Hernani, que prova é essa que os 2 filhos têm de que o pai estava traindo a Flor de Lis? Existe uma prova mesmo, cabal, sobre a traição? Olha, Abate, por enquanto isso é tratado como um assunto, né? No âmbito das palavras. Provas concretas ainda não foram apresentadas. Agora, com relação à deputada, a gente só tem que fazer uma ressalva. É uma pessoa que sempre agiu de forma caridosa. Dos 55 filhos, 51 foram adotados. Ela vivia numa região extremamente carente do Rio de Janeiro, a comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte, e de repente ela mantém ainda esse olhar mais amoroso, né, diante dessa situação, por não acreditar, Bate, por não acreditar. Pode ser isso, entendeu? Ela pode estar perplexa e não acreditando na maldade de quem ela, inclusive, ajudou, né, de quem ela tirou de uma situação de extrema carência, né? Mas, ô Hernani, por que a polícia do Rio de Janeiro, né, com ar, assim, não é uma suspeita, a polícia acha, a polícia sente um cheiro de que algo está estranho. Ô Hernani, encontraram a arma do crime na casa dela, é o primeiro ponto. O segundo ponto que os investigadores dizem é de que um menino acusou o outro no meio de um depoimento. E não é num depoimento extraoficial, num depoimento assinado, num depoimento oficial. E uma coisa, Hernani, eu posso te garantir, olha, eu volto a repetir que eu vou acreditar até o último instante na inocência da deputada, né, dessas especulações que estão sendo feitas em rede social, de que ela sabia o que estava prestes a acontecer, de que desde o início ela sabia que foram os filhos que mataram, mas que ela estava cobertando. Eu acho que ela jamais sujaria uma carreira dela. Essa carreira dela, com tantos votos que ela tem, tantos seguidores que ela tem lá no Rio de Janeiro, ela não se sujaria por isso. Mas é preciso separar a pessoa caridosa de quando se entra num assunto passional. É preciso separar a caridade, é lindo, como o Percival me dizia aqui enquanto o Hernani dava informações. Caridade faz bem, a solidariedade faz bem para o nosso coração, mas... Mas a deputada mostra sua grande generosidade e caridade. Só a existência de 51 filhos adotivos é a prova disso. Porém, Abate, caridade e generosidade, tudo bem, espírito elevado, alma boa, alma limpa. Porém, queira ou não, a deputada, comprovada a acusação que os filhos fazem de traição, da qual ela seria vítima, ela se torna a própria revelia o pivô da história. Ela se torna a motivação da história. Ela se torna a causa do assassinato do marido. E é claro que isso agora, por todas essas circunstâncias, precisa ser minuciosamente investigado, Bate. Porque querendo ou não, né, por enquanto não tem nenhuma acusação por parte da polícia. Vem para mim, por favor. E não sei se a polícia do Rio de Janeiro, confirma para mim, Hernani, a polícia está investigando uma suposta participação da delegada, ou isso não é, da deputada, ou isso não é informado oficialmente? São apenas especulações de pessoas que estão acompanhando o caso? Não, em absoluto. Até agora a polícia não falou nada nesse sentido.
Os investigados são os 2 filhos e a arma do crime foi encontrada no quarto, né, do filho biológico. Quem teria feito a acusação inicialmente foi o rapaz mais novo adotado, o rapaz de 18 anos. No entanto, Bate, agora nem isso a polícia está confirmando mais. Então, quer dizer, a única informação oficial confirmada pela Polícia Civil é a questão da arma do crime ter sido encontrada no quarto do Flávio, na residência onde ele vivia com os pais, né? Então, essa é a informação que a Polícia Civil divulga claramente. A delegada Bárbara Lomba, experiente, está tendo uma certa cautela para divulgar somente informações extremamente confirmadas. Aliás, essa profissional começou na DRACO, a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas. Começou não, mas ganhou ascensão ali. E ela tem, né, por ter trabalhado no combate às milícias no Rio de Janeiro, uma característica de investigar homicídios de maneira bem minuciosa. Então é possível que nas próximas horas esse caso aí fique esclarecido, Bate. Porque veja bem, Hernani, veja bem, né? Eu acredito na inocência da deputada federal. Eu acredito que a deputada realmente tenha sido pega de surpresa e ficou pasma, né? Ficou pasma quando descobriu que os 2 filhos estavam presos por outros crimes, além da suspeita de terem matado o próprio marido dela. E agora deve ter ficado ainda mais pasma de saber que a arma do crime estava na casa dela, né? Mas a minha crítica neste programa é para o posicionamento da deputada. Vamos separar a situação. O posicionamento da deputada, né? Porque se ela tem um compromisso com os eleitores e também com a população do Rio de Janeiro, ela precisa chegar, porque ela falou muito no enterro e no dia do crime, não é isso, Hernani? Ela deu entrevista falando que estava revoltada, hoje, inclusive, ela brigou falando que quer que o culpado seja punido. Isso daí foi onde? Foi no dia do enterro, não é isso? Essa imagem aqui que eu tô vendo? Olha aí. Ela defendeu os filhos no dia do enterro. E depois, na delegacia, no caso hoje, onde ela ficou fazendo uma visita ao filho Flávio durante cerca de 20 minutos, ela voltou a defender. Bate, me parece que o lado mãe está falando mais alto, né? Ela não quer acreditar e aí o lado mãe está prevalecendo sobre o lado de autoridade de uma deputada. Essa é a impressão que a gente tem nesse primeiro momento. Mas é preciso responder o seguinte, Hernani. Dona Flor de Lis, a senhora estava sendo traída mesmo? Porque uma coisa é um crime com uma pessoa anônima, ok, gente? Anônima. Mas, nesse caso, como é um crime contra uma deputada e o interesse de todos nós é que os nossos políticos tenham a sua integridade assegurada, e nesse caso eu não sei se a integridade física dela está assegurada, porque o marido foi vítima, se ela duvida da participação dos filhos, alguém estava tramando contra a família dela. Se não os filhos, alguém tinha interesse em matar o marido dela. Então ela corre perigo, ela precisa de uma proteção ainda especial. Se era algo, né? Uma deputada é muitas vezes Como visada. Como é que a senhora soube da arma que estava Olha na aí, sua casa? deixa eu ver o que ela assim? responde. A senhora havia dito anteriormente que não havia armas na sua casa. Foi uma busca que foi feita, eu não sabia. Como que a senhora confessou o crime, deputada? Ele confessou? Não, confessou, não. E essa arma encontrada dentro do quarto do seu filho Flávio? O que a senhora veio fazer aqui, deputada? O que a senhora veio? Eu vi meu filho. A senhora veio ver seu filho, como é que ele tá? Como é que o Flávio... Não vi. A senhora entregou o celular? Entregou o celular? Entregou o celular do marido? Entregou o celular? Do Anderson? Entregou, deputada? O celular do pastor está entregue? A senhora veio, então, entregar o celular do seu marido? Não. Cadê o celular do seu marido, deputada? A polícia não localizou ainda o celular. A senhora tem noção de onde está esse celular? Então, deputada, olha só. A arma que matou o seu marido estava na sua casa, deputada. Na sua casa. Então, precisa de mais alguma coisa? Para a senhora saber que a polícia está indo no caminho certo? Essa arma foi periciada, como Hernani disse. Confirmam que os tiros que mataram o marido da senhora saíram dessa arma que estava na casa onde a senhora vivia com o marido e com os filhos. Precisa de algo mais para a senhora saber que dentro daquela casa, por mais que um seja filho biológico e o outro seja filho adotivo, a partir desse momento a senhora podia ter 2 rivais, se a polícia conseguir realmente incriminá-los. Porque além de acabarem com a vida do seu marido, sabe-se lá se ele estava traindo a senhora ou não, não sei de onde surgiu essa conversa por parte dos filhos da senhora, eles colocam agora em risco, dona Flor de Lis, não só colocaram em risco a vida do seu marido,
mais colocam em risco a carreira da senhora também como deputada. Porque uma coisa é mãe, que acredita na inocência do filho, que tinha dúvida se realmente o que foi contado pela polícia foi falado no depoimento deles. A partir de agora, Hernani, a arma é mesmo a utilizada no crime? Não tem dúvida? A arma que foi encontrada na casa dela é a que foi utilizada para matar o Anderson? A perícia confirma? Olha, Bate, foi feito um trabalho na Delegacia de Homicídios. Essa unidade de Niterói tem um equipamento russo que inclusive foi utilizado. Só há 2 equipamentos no Brasil. Um justamente na Delegacia de Homicídios de Niterói e outro na Polícia Federal em Brasília. Esse equipamento ajudou nessa análise. Depois de uma análise minuciosa da arma, a delegada Bárbara Lomba afirmou que sim, que a pistola foi utilizada no assassinato, inclusive porque foi comparado a marca, né? O material encontrado na cena do crime com a marca que a pistola produz à medida em que os disparos saem da arma. Então, todo esse trabalho foi feito de maneira detalhada e a Polícia Civil, ainda assim, mesmo já tendo certeza neste primeiro laudo, mandou fazer um segundo para que não haja dúvida, para que fique algo inconteste. Então, quer dizer, um segundo processo dessa natureza, um segundo laudo, deve ficar pronto nas próximas horas, provavelmente confirmando, tendo em vista a certeza da delegada ao afirmar que a arma do crime é exatamente essa, a arma que foi encontrada em cima de um armário dentro do quarto do Flávio, um dos filhos do casal. Quarto na residência da deputada com o marido que foi morto. Bom, e a polícia, né, não vai sair por aí botando no ventilador informações não confirmadas, né, que não procedem, porque está lidando com uma deputada federal, né, há uma responsabilidade ainda maior. Mas esses 2 meninos que estão presos, você confirma isso? Um era procurado por violência doméstica, o outro por tráfico de drogas, é isso? O de 18 anos, quando era menor, havia se envolvido justamente nessa questão de tráfico de drogas e por conta disso, inclusive, está no DEGASE, que é a unidade para menores infratores, onde ele pode ficar até 21 anos de idade, porque ele está respondendo por crime análogo, né? Na verdade, era menor, então trata-se de uma medida socioeducativa e não uma pena. Já o outro não, o outro, a questão toda envolve violência doméstica. Pois é, porque ontem, Hernani, eu coloquei um texto aqui na internet, né? Coloquei um texto na internet e um parente, se apresentando como parente, uma pessoa muito próxima ao casal, a da deputada e do Anderson, eu escrevi assim no meu Instagram: reviravolta na morte do marido da deputada federal Flor de Lis. Segundo a Polícia do Rio, o filho teria confessado ser o assassino do pai adotivo Anderson do Carmo, amando do irmão, filho biológico da deputada. Coloquei na condicional, teria. A suspeita é que o mandante descobriu que a mãe estaria sendo traída. A deputada diz não acreditar na versão apresentada e afirma que vai cobrar uma investigação rigorosa. E eu falei o seguinte no meu texto. Alguém avisa se ainda vai demorar muito para achar o fundo do poço? Porque se não é fundo do poço isso, vamos chegar aonde? Um adotivo se unindo ao biológico para matar o pai, que acaba manchando agora a carreira dessa mulher que tem uma reputação ilibada até então. E que só agora, descobrindo os podres na família, que podre é esse, Bate? Com certeza que um filho tem envolvimento com tráfico de drogas ainda menor, o outro por violência doméstica, afinal de contas, se menor de idade já mexia com tráfico, segundo a polícia, o outro deve ter batido em mulher para ser violência doméstica, deve ser essa a suspeita, não posso confirmar para vocês. E eu disse, alguém avisa se ainda vai demorar muito para achar o fundo do poço? 2.773 pessoas comentaram. Muitas falando assim, Bate, isso é absurdo. A Flor de Lis, uma mulher querida no Rio de Janeiro, a Flor de Lis, uma pessoa amorosa, uma pessoa admirada por todos nós. Eu também sou o primeiro a acreditar na inocência dessa mulher. Só que ela precisa se colocar, pelo cargo que ela tem. Encontraram a arma na casa da senhora. A polícia está apontando os seus filhos como suspeitos. Não adianta só, deputada, a senhora levar um cobertorzinho para os meninos e deixar uma população inteira em dúvida. A população está do lado da senhora até agora. Só que diante dessa evidência da arma do crime ser encontrada na casa onde a senhora vive, junto com esses moleques e o Anderson,
a senhora precisa se manifestar. A senhora precisa se colocar, deputada. Precisa se colocar. E aí essa pessoa que se apresenta, né, como parente da deputada, é o que eu digo, né? Olha só. Fundo do poço, disse essa pessoa muito próxima à deputada. Fundo do poço? Amigo, lhe respeito como repórter e apresentador, mas não entendi o que quis dizer com isso. Respeite minha família. Ele falando sobre a família da deputada. Eu vou poupar o nome dele. E eu respondi. Falei, amigo, não é fundo do poço 2 filhos presos suspeitos da morte do pai? Sua revolta tinha que ser com seus parentes, não comigo. Eles foram presos por outros motivos e você, repórter, sabe bem qual foi. Realmente, a gente está falando, tráfico de drogas e violência doméstica, o que não é mérito para ninguém. Ser preso por violência doméstica ou tráfico de drogas não é mérito para ninguém. Só que a polícia diz, e o Hernani, que é o nosso apresentador local lá do Rio de Janeiro, confirma, os 2 são suspeitos pela polícia, não são, Hernani? Sim ou não? Olha, Bate, tem uma pergunta que a polícia ainda não respondeu e essa pergunta, na verdade, define tudo. Os investigadores encontraram essa arma no quarto do Flávio, em cima do armário, por acaso, ou já foram direto ao ponto porque um dos 2 acabou contando que a arma estava lá? A gente ainda não tem essa resposta, eu estou aguardando justamente essa resposta. Opa. Eles, em depoimento, disseram, olha, a arma está em tal lugar, vocês podem ir lá pegar ou a polícia fez uma varredura inteira na casa? É isso que a gente está aguardando para saber, porque se um dos 2 disse onde a arma estava, né, não há dúvidas de que eles sabiam de tudo e provavelmente estão envolvidos, né? Hernani, eu vou te falar uma coisa. Será que o que você está querendo me dizer é o que eu e Percival estamos pensando aqui de São Paulo? O Hernani hoje está muito enigmático, né, Perci? Ele está muito nas entrelinhas. Nós vamos decifrá-lo. Eu vou lhe fazer uma pergunta, você vai me responder em instantes. Você está querendo me dizer que essa arma pode ter sido plantada depois na casa da deputada? Depois do intervalo você me responde, Hernani. Olha, eu quero deixar bem claro, quero que você seja testemunha aqui, Percival, de que não existe indício de participação, né, que a Flor de Lis sabia que os filhos estavam para cometer, porque a polícia suspeita deles. Enfim, não há nenhum indício que leve a crer que a dona Flor de Lis esteja por detrás desse assassinato. Até porque, né, pelo que a gente conhece da história dessa mulher, ela seria incapaz. O que me parece, Percival, é que ela está chocada com as informações que está recebendo, né? Ela podia até ter duvidado daqueles depoimentos que foram ditos preliminarmente pela polícia, de uma confissão, mas agora o fato da arma do crime ter sido encontrado na casa é uma prova, vamos dizer, ainda mais substancial, concreta, concorda? Sem dúvida nenhuma, mas você vê que no primeiro momento a reação de Flor de Lis foi dizer, se colocar como uma espécie de bode expiatório, ela usou exatamente essas palavras e acusou a polícia de querer aparecer, aspas. E essa situação... Aparecer como assim, Percival? Queria se projetar... Se promover? Promovendo nada, ela disse isso. E aí, o governador do Rio, o Witzel, conversou com a cúpula da polícia e ele deu oficialmente as primeiras informações, inclusive com declarações públicas sobre a suspeição dos filhos. Agora, voltando aos fatos, Obate, o que importa. No dia do assassinato, os matadores sabiam que Flor de Lis e o marido chegariam em casa de madrugada e que tinham ido numa festa de confraternização. De fato, chegaram por volta das 4 horas da manhã. O que acontece, Bate? Os assassinos já estavam esperando o casal chegar na garagem da casa. Eles já estavam lá. Então, ela diz que o portão estava apenas encostado, no primeiro momento, depois disse que o marido desceu para abrir. Os cachorros não latiram? Aí pode ser até que o nervosismo tenha levado a isso. Mas é importante você ressalvar o seguinte, se a arma do crime estava, como estava de fato, no quarto de um dos filhos, pode ser que o assassino nem tenha saído da garagem para um outro lugar, tenha ido para o interior do quarto. A polícia está investigando exatamente se esse filho tem uma participação direta no assassinato.
O que eu quero entender com o Hernani é o seguinte, né? O Hernani havia nos contado aqui, eu vou ter daqui a pouco, a delegada vai falar, hein? Delegada Bárbara Lomba vai falar daqui a pouco. A delegada Bárbara Lomba, desde que eu apresentava programa no Rio de Janeiro, 10 anos atrás, já tinha uma referência muito grande na Polícia do Rio. É jovem, porém com muita experiência, muito competente. Ela não precisa desse caso para se promover. Não precisa desse caso para se promover. O seu trabalho já é suficiente para que o seu reconhecimento seja tido por parte do povo fluminense. Hernani, você dizia que a arma foi encontrada em cima de um armário. Eu não consegui entender o que você está tentando nos falar. Você acha que as pessoas, alguém plantou essa arma em cima do armário? O que é que você está querendo dizer? Olha, Bate, vamos aqui esclarecer para que fique tudo bem transparente. Primeiro, houve o depoimento dos 2 filhos que estão presos. Nesse depoimento, a Polícia Civil informa que os 2 não falaram sobre arma. Portanto, essa arma só foi encontrada no armário, segundo os investigadores, depois de 5 horas de uma varredura completa no interior da casa. Um trabalho que foi realizado com base numa ordem judicial, com base no mandado de busca e apreensão. Portanto, os 2 até poderiam ter indicado o esconderijo da arma, mas não o fizeram. Nos depoimentos, não falaram sobre a arma. Inclusive, a Polícia Civil nega agora que os 2 tenham confessado o crime. O que a delegada Bárbara Lomba nos informa é o seguinte: olha, o depoimento do mais jovem, do rapaz de 18 anos, foi importante para esclarecer uma série de questões em torno do caso. No entanto, ela não afirma, como fontes da Polícia Civil haviam divulgado, ela não afirma a confissão, pelo menos por enquanto. A gente não sabe se de fato essa confissão não ocorreu ou se essa é uma estratégia da polícia para preservar as investigações. De qualquer maneira, essa é a versão oficial que a gente tem agora, Bate. Foram 5 horas de buscas dentro da casa, trabalho que resultou na arma, no encontro da arma, Bate. E aí tá a arma, gente, olha, na mão do perito, tá vendo? Exatamente, aí me dá o detalhe na 2 aqui no telão, por favor. Me coloca a arma antes da que a gente vá para o mapa dos tiros, por favor. Essa arma aqui, segundo a polícia, é a arma que foi encontrada na casa da deputada e a arma que foi utilizada na execução do Anderson do Carmo, ok? Vem para mim, por favor. Agora coloca no telão, por gentileza, Duriel, o mapa dos tiros, para o pessoal de casa entender, né? Quero que o Percival faça uma leitura pra gente do que isso significa. Detalhe na 2, por favor. Olha aí. Vai aparecer os tiros todos, pode soltar. E daí pausa pra mim, por favor. Todos os tiros disparados e pausou. Tá? Quando no fim, não dá looping não. Parou. Olha isso, gente. Olha, primeiro aqui, esse é o científico, né? Dá o detalhe aqui na 2, por favor. Esse mapa branco é o científico. Repara, todos os tiros. O primeiro tiro já foi na altura do tórax, do peito. Ou seja, Percival, no primeiro tiro, o assassino já tinha o interesse, né? O único objetivo dele naquele momento não é que durante os tiros houve uma discussão e ele pensou 2 vezes antes de matar. Não, o primeiro tiro já foi disparado aqui, foi de uma maneira certeira para que acabasse de uma vez por todas com chance de vida. Aliás, perdão, aqui é 8. Parece 1, mas é 8. O primeiro é aqui, na cabeça, é isso? Bem na cabeça, olha, deve ter tentado acertar bem no meio da testa. Esse ponto aqui é bem letal e mata rápido, né, Percival? Esse exatamente. Aqui... Você vê, esse que você está mostrando aí agora, nós estamos mostrando... Qual? Esse aqui, o primeiro que acabou pegando na orelha, ou onde ele deve ter apontado, que é aqui que mata rápido? É um disparo no crânio, na cabeça, e aí vai ter uma sequência de disparos sequenciais efetuados logo em seguida. Esse mapa foi feito com base no exame do cadáver no Instituto Médico Legal. Você tem um total de 30 tiros, a arma utilizada é uma pistola calibre 9mm, depois em outras regiões do peito, principalmente a região do tórax, e depois a maioria dos disparos, aqui embaixo, a maioria é na região pélvica. A maioria dos tiros é nessa direção. Aí a vítima cai e recebe mais disparos nas costas. Quer dizer, a vítima já estava caída, provavelmente já morta, mas mesmo assim os assassinos, para conferir, como se diz na gíria policial, efetuaram mais disparos nas costas do marido de Flor de Lis. Eu só lhe peço um minuto, Percy, para uma observação importante. Quando eu digo, né, que
esse primeiro tiro aqui, ó, tá vendo? Aqui tem o número 1, ou seja, os peritos conseguem afirmar, os legistas afirmam exatamente a ordem dos disparos. Esse ponto aqui, não é? É supercílio, aqui entre as duas sobrancelhas. Esse é o ponto geralmente mirado por atirador de elite, não é? Os snipers, quando vão executar alguém à distância. Essa é uma região frontal do corpo. Que é o que a pessoa apaga rápido. Na cabeça é um disparo feito com muita precisão, com muita certeza. O atirador domina o uso da arma. Aqui, em questão de segundos, a pessoa já perde a consciência. É um tiro para matar logo de cara. É um tiro para matar instantaneamente. Alguém atingido por um tiro nessa região do corpo morre na hora. E aí, vem para mim, por favor, por que esse mapa é importante? Né? Eu não costumo usar muito esses mapas, mas nesse caso da Flor de Lis, né, do marido da Flor de Lis, se faz interessante uma observação, né? Então vocês já entenderam que o primeiro disparo foi mesmo para matar, ele não mudou de ideia durante uma suposta discussão, não foi para dar um susto, já foi para matar, porque o primeiro foi mirado aqui na cabeça. Reparem agora no mapa que foi feito na computação gráfica aqui do nosso programa, só desse corpo aqui com os vermelhos, tá vendo? Todos esses pontinhos vermelhos, eu preciso disso tudo em tela... aumenta. Pode abrir o zoom, por favor. Pode abrir a câmera. Isso, preciso disso aqui. Que dê o detalhe mais aproximado de todos os tiros, por favor, num enquadramento só. Aí, perfeito. Pode tirar a cabeça aqui, ó. Daqui até aqui, por favor. Isso. Perfeito. Gente, reparem que o primeiro tiro, então, foi na área do cérebro, né? A área do crânio, para matar mesmo. E depois, pela ordem dos disparos, ou seja, os primeiros teriam sido de cima para baixo. O corpo foi inteiro crivado de bala de cima para baixo. Reparem que quando chega na região pélvica, reparem que quando o assassino passa a mirar a região do órgão genital, mais e mais tiros são disparados. Contem comigo aqui, por favor, olha. Dá o detalhe só da região pélvica agora, por gentileza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16 tiros em uma única região. É claro que aqui você tem a veia femoral, que um tiro faz com que a pessoa morra também em poucos minutos, mas chama a atenção sobre como a região pélvica, a região genital, está crivada de bala. Vem para mim, por favor. O que isso pode representar na história criminal? O que isto pode representar diante da história da polícia científica? Quando se tem o tribunal do crime, Percival, vamos lembrar que um dos dois meninos apontados aí pela polícia como investigado no assassinato do Anderson teve passagem por tráfico de drogas, era procurado por crimes cometidos ainda menor. Para o tribunal do tráfico, que por sinal é atuante no Rio de Janeiro, né? Predomina nas favelas do Rio de Janeiro, o que significa no tribunal do crime os tiros na região pélvica? Esses tiros, né, na região onde fica a genitália, o órgão sexual, significam claramente que a vítima está sendo punida de maneira que se considera exemplar por ter praticado um ato sexual contrário à vontade de alguém, ou de um grupo ou de algumas pessoas. Então, primeiro você veja, primeiro ainda lá para cima, primeiro é um tiro na cara. É um tiro de esculacho, como se diz no meio da malandragem. Primeiro dos tiros, depois a sequência dos disparos. E esses aí são punitivos no sentido de que ele teve relação sexual com alguém, o que não deveria ter feito, e está sendo punido exatamente por esse motivo. Muito bem, vem para mim, por favor. Ou então, uma outra leitura que se pode fazer é que por haver essa suspeita por parte dos filhos de que o Anderson estaria traindo a mãe deles, eles dão um recado de que a morte foi feita desta maneira para se vingar da traição, porque exatamente a área que dá a entender da parte de sexualidade, ou seja, ele estava traindo, estava tendo relação com outra mulher, então exatamente na parte íntima do homem fica cravado ali o recado de que foi algo de traição, algo envolvendo um crime sexual. Ou seja, no mundo do crime, isso é interpretado tecnicamente, como algo punitivo, exemplar, para servir de lição, para não se repetir.
e para que qualquer pessoa que gira em torno da vítima saiba exatamente a razão, a motivação pela qual ele foi assassinado. Isso fica evidente na leitura dos disparos feitos no corpo. Você vê que esses 30 orifícios são orifícios de saída e de entrada, ainda tem os nas costas. E como a arma 9mm é uma arma que não possui 30 tiros, ela foi recarregada, quer dizer, o assassino tinha um pente sobressalente, descarregou a pistola semiautomática, a seguir pegou um segundo pente, injetou na arma e fez novos disparos, um total de 30. Ou seja, teve tempo para agir, né? Sim. Hernani, o celular do Anderson, né, nessa operação feita pela polícia hoje, que terminou inclusive com a apreensão da arma do crime, o celular foi encontrado? Olha, a Polícia Civil, Bate, só informa que recolheu vários telefones das pessoas que vivem na casa, mas ainda não confirmou a existência do aparelho da vítima nesse conjunto de telefones recolhidos ali dentro do imóvel onde Anderson vivia com a esposa, a deputada federal Flor de Lis. Porque assim, né? Alguém teve tempo, naquele momento em que o corpo estava estendido no chão, de tirar o celular do corpo? Será que o Anderson, quando sai para fechar o portão, ele sai com o celular no bolso? É muito estranho. E a gente tem que perguntar, tem que deixar a pergunta no ar. Por que a deputada não entrega o celular? Porque realmente foi perdido no meio da confusão? Ou esse celular foi pego por um dos assassinos? Percival quer fazer uma pergunta para você, Hernani. Pois não, Percival. Hernani, a gente teve uma informação aqui em São Paulo, peço para você, por favor, confirmar ou não. A arma do crime, essa pistola 9mm encontrada no armário, lá no quarto do Flávio, a polícia teria descoberto que ela foi adquirida num morro, num complexo de comunidade aí no Rio de Janeiro, pelo Flávio. Você tem essa informação que ele comprou essa arma num morro e é exatamente essa arma 9mm que estava no quarto do Flávio? Olha, essa informação está sendo verificada pelos investigadores, assim como também a informação de que os filhos, ou um dos filhos, teria recentemente feito alguma aula de instrução de tiro. Então, isso está sendo verificado, a polícia ainda não confirma de maneira cabal não, Percival. Porque afinal de contas, existe também a especulação no Rio de Janeiro por parte, né, das pessoas que estão acompanhando o desdobramento desse caso, Hernani. Di, vem para mim, por favor. Que a polícia poderia ter chegado até esse rapaz por meio de um traficante que vendeu a arma. O filho, então, da Flor de Lis e do Anderson não teria pago esse armamento, não teria pago o revólver, e o traficante, para acabar ainda mais com a vida do devedor, você sabe que eles dão muitas informações para a polícia, né? Tem os X9s das favelas, ele pode ter revelado para feito chegar até o ouvido da polícia que realmente o filho do casal tinha comprado uma arma e não tinha pago. E aí a polícia, depois de instantes, vai até a casa e pega direto esse armamento, né? Nessa operação autorizada pelo juiz. Enfim, me chama também a atenção, se realmente foram os meninos, será que tomaram tanto cuidado ali na hora do assassinato e iam deixar a arma do crime moscando em cima do armário da casa onde a mãe, que é uma deputada federal, mora? Não é muito desleixo, muito descuido por parte de um assassino? Ô Hernani, eu volto com você a qualquer momento, porque daqui a pouco chega o depoimento da delegada Bárbara Lomba e nós vamos trazer aqui para o Cidade Alerta. Muito obrigado por enquanto aos amigos aí do Rio de Janeiro.